Quantas vezes você já sentiu que conhecia alguém profundamente, mesmo sem nunca ter visto essa pessoa antes? Ou visitou um lugar pela primeira vez, mas teve aquela sensação estranha de já ter estado ali? Talvez você tenha dons, talentos ou medos que não sabe explicar. Como se houvesse algo dentro de você, que vem de muito antes. Essas sensações são mais comuns do que parecem. E muitas tradições espirituais ao redor do mundo as explicam com uma ideia poderosa: a reencarnação. Mas e se eu te dissesse que essa ideia, que nossa alma vive muitas vidas, aprendendo e evoluindo, talvez já estivesse presente nos primeiros séculos do cristianismo, e mais ainda, que ela pode ter sido retirada, silenciada e esquecida ao longo do tempo? Seja bem-vindo ao canal Jornada para Evoluir. Aqui a gente abre espaço para refletir com respeito, profundidade e liberdade espiritual. Será que a reencarnação esteve, sim, nas entrelinhas da Bíblia? O que aconteceria se ela nunca tivesse sido apagada da história cristã? Fica comigo até o final deste vídeo. O que vamos explorar agora pode transformar a forma como você enxerga a vida e a alma. A Bíblia é cheia de segredos. Nem todos estão nas palavras. Alguns estão nas entrelinhas. Outros, no silêncio entre os versículos. Hoje, quero te mostrar 5 passagens bíblicas que, com o olhar certo, sussurram a ideia da reencarnação. Talvez você nunca tenha pensado assim. Mas prepare-se, porque, depois disso, talvez você nunca mais leia a Bíblia do mesmo jeito. A Bíblia é cheia de segredos. Nem todos estão nas palavras. Alguns estão nas entrelinhas. Outros, no silêncio entre os versículos. Hoje, quero te mostrar 5 passagens bíblicas que, com o olhar certo, sussurram a ideia da reencarnação. Talvez você nunca tenha pensado assim. Mas prepare-se, porque, depois disso, talvez você nunca mais leia a Bíblia do mesmo jeito. Mateus 17, 10, 13. João Batista como Elias. Os discípulos perguntam: mas Elias não deveria vir primeiro? Jesus responde: Elias já havia vindo, e vocês não o reconheceram. E completa: então os discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Como assim Elias já havia vindo, se João Batista era outra pessoa? A explicação comum é simbólica: João veio no espírito de Elias. Mas e se for mais do que um símbolo? É possível que Jesus estivesse dizendo, com todas as letras, que a alma de Elias havia voltado. João 9, 1, 2, o cego de nascença. Jesus vê um homem cego de nascença. Os discípulos perguntam: quem pecou, ele, ou seus pais, para que nascesse assim? Ele nasceu cego. De que forma ele poderia ter pecado antes de nascer? Essa pergunta só faz sentido se os discípulos acreditassem que a alma já existia antes do corpo. Jesus responde que a cegueira não era castigo, era parte de um plano maior. Mas a pergunta deles já diz muito. João 3, 3, 7, nascer de novo. Jesus olha nos olhos de Nicodemos e diz: se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos se confunde: como nascer de novo sendo velho? A tradição cristã vê isso como metáfora, um renascimento espiritual. Mas pense bem, e se Jesus estivesse falando de forma literal? E se a alma precisasse mesmo voltar, em outro corpo, para continuar sua jornada? Eclesiastes 1, 9, nada há de novo debaixo do sol. Um dos versículos mais conhecidos de Eclesiastes, livro tradicionalmente atribuído a Salomão, diz assim: o que foi, isso será. Nada há de novo debaixo do sol. É uma frase que soa como um aviso: a vida se repete, os ciclos voltam. Será que estamos vivendo experiências parecidas com as de outras vidas, até que a alma aprenda o que precisa? Sabedoria de Salomão 8, 19 e 20. A alma pré-existente. Já em outro livro, chamado Sabedoria de Salomão, também ligado à tradição. Fui uma criança de bom entendimento e recebi uma alma boa. Essa frase parece sugerir que a alma já existia antes do nascimento. Como se aquilo que somos, venha de muito antes do que imaginamos. Uma memória antiga, sussurrando do fundo do espírito. Mas se essas pistas estão ali, ainda que discretas, o que dizer dos textos que foram completamente apagados da Bíblia? A verdade é que o livro sagrado que conhecemos hoje não caiu do céu pronto. Ele foi construído ao longo dos séculos por decisões humanas,
através de concílios, debates, disputas políticas e interesses teológicos. Muitos textos antigos foram rejeitados, censurados ou simplesmente esquecidos. E boa parte deles trazia ideias que não se encaixavam na doutrina oficial que estava sendo moldada. Entre essas ideias, estava a reencarnação. Um exemplo marcante dessa exclusão é o Evangelho de Tomé, um dos chamados Evangelhos Apócrifos. Esse texto, que foi deixado de fora do Novo Testamento, contém apenas ensinamentos atribuídos a Jesus, sem narrativas, milagres ou histórias. Muitos desses ensinamentos são místicos, simbólicos e profundamente reflexivos. Uma frase, em especial, chama atenção. Feliz aquele que era antes de nascer, pois ele conheceu a vida. Essa declaração é forte. Como alguém pode ser antes de nascer? Isso parece sugerir que a alma já existia antes do corpo, e que o nascimento não é o começo da existência, apenas uma passagem. Outro texto que também ficou de fora é o chamado Pistis Sophia. Ele traz diálogos de Jesus com os discípulos após a ressurreição, revelando ensinamentos sobre os processos da alma depois da morte. Nesse livro, Jesus fala sobre a alma passando por camadas espirituais, purificando-se, subindo, caindo, recomeçando. Tudo isso muito próximo da ideia de reencarnação. Uma alma que não desaparece, mas continua sua jornada até alcançar a luz. Mas por que esses textos foram excluídos? Nos primeiros séculos, o cristianismo era diverso e descentralizado. Havia muitos grupos, muitas interpretações e formas diferentes de seguir os ensinamentos de Jesus. Com o tempo, porém, a fé cristã se aproximou do poder político de Roma. E para manter a unidade, foi preciso criar uma doutrina única, e deixar de lado tudo o que gerava conflito. O que não servia ao modelo oficial foi sendo apagado. Inclusive as ideias que envolviam a alma, sua eternidade e seu retorno à Terra. Esses textos perdidos ainda existem. Alguns foram encontrados em desertos, cavernas e bibliotecas antigas. E mesmo rejeitados por séculos, eles continuam ecoando, como se ainda tivessem algo importante a nos dizer. Durante séculos, muitos ensinamentos circulavam entre os primeiros cristãos. A ideia de que a alma era eterna, que podia voltar em novos corpos e seguir evoluindo, não era um escândalo, era uma possibilidade aceita por muitos. Inclusive por um dos mais respeitados teólogos do cristianismo primitivo, Orígenes de Alexandria. Orígenes acreditava que a alma existia antes do corpo, que ela caía, esquecia sua origem divina, e precisava retornar várias vezes até reencontrar a luz. Ele não estava sozinho. Essa visão fazia parte de uma corrente espiritual dentro do próprio cristianismo. Mas tudo começou a mudar no ano 553 d.C., no Segundo Concílio de Constantinopla. Foi nesse concílio que, pressionados pelo imperador Justiniano, os bispos condenaram formalmente a ideia da preexistência da alma, e, com isso, apagaram a base teológica da reencarnação cristã. Justiniano não era apenas um político. Era também alguém que queria moldar a fé de acordo com os interesses do império. A pergunta é, foi uma decisão espiritual? Ou uma escolha política? A partir dali, quem defendesse ideias como as de Orígenes seria acusado de heresia. Textos foram destruídos. Doutrinas, corrigidas. E o cristianismo começou a caminhar num rumo mais fechado, mais institucional e menos místico. Mas o conhecimento verdadeiro sempre dá um jeito de voltar. Agora pare e imagine. E se a reencarnação nunca tivesse sido retirada da doutrina cristã? Se, desde pequenos, aprendêssemos que a alma volta, que os erros de hoje são lições inacabadas de ontem, e que o sofrimento não é castigo, mas parte de um plano de crescimento eterno, como seria o mundo? Talvez perdoássemos mais. Talvez julgássemos menos. Talvez olhássemos para os nossos próprios fracassos com mais compaixão, sabendo que tudo é parte de uma caminhada maior. A morte seria menos assustadora. O erro, menos vergonhoso. O tempo, nosso maior aliado. Se a reencarnação estivesse no centro da fé cristã, talvez o foco não estivesse na culpa, mas na evolução. Não em condenar, mas em aprender. Não no fim dos tempos, mas na eternidade da alma. Talvez você não seja só quem pensa que é. Talvez você seja a continuação de muitos você que já tentaram, e agora tem mais uma chance de acertar. Começamos esse vídeo com uma pergunta provocadora.
E se a reencarnação tivesse feito parte da Bíblia desde o início? E agora, depois de tudo que vimos juntos, talvez você esteja com mais perguntas do que respostas. E tudo bem. É assim que começa qualquer jornada de evolução real. Exploramos passagens que sugerem vidas anteriores. Vimos textos sagrados que foram deixados de lado. Relembramos decisões tomadas não só por fé, mas por interesse. E imaginamos um mundo onde a reencarnação fosse aceita desde sempre. Mas, no fim das contas, essa não é uma aula de teologia. Esse é um convite para você olhar com mais profundidade para sua alma. E se você já viveu antes? E se tudo o que você está vivendo agora for parte de uma sequência de aprendizados maiores? Talvez não haja acasos. Talvez você tenha escolhido estar aqui, neste tempo, com essa missão, com essas dores, com essas chances de acertar, errar, aprender e continuar. Aqui no canal Jornada para Evoluir, a gente não te entrega verdades prontas. A gente planta perguntas que podem te acompanhar pela vida inteira. E se você está gostando do vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal Jornada para Evoluir e compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que pode se beneficiar dessas informações. E se você se interessou por esse conteúdo, não deixe de assistir ao vídeo que aparece no card. Ele traz novas reflexões sobre o nosso processo de evolução. Não perca! Até mais!